Boa tarde, hoje eu vou explicar para vocês sobre a ficha de orientação aí da primeira E, tá? Vou falar sobre os pontos principais aqui que vão cair na prova de vocês e algumas sugestões de estudo aí para que vocês consigam se dar bem na prova, tá? Lembrando que a prova vai ser dia 12 de maio, tem duração de 90 minutos e obviamente a prova é de consulta, né? Porque vocês vão estar em casa, vão poder ali olhar o material. Então, eu sempre falo, né? Eu sempre dou falo para anotar, né? Bastante coisa no caderno. Então, no dia da prova, pega as anotações, pega o livro, deixa os slides disponíveis, tá? Para vocês consultarem. Então, o primeiro ponto que eu coloquei aqui é o ponto de geopolítica, onde a gente vai falar sobre a questão de Guerra Fria e Nova Ordem Mundial. Bom, Guerra Fria é um conteúdo do 8º ano, vocês aprenderam um pouco lá. E no 9º ano acaba tendo que fazer uma revisão, porque o primeiro conteúdo do 9º ano é a questão da nova ordem mundial, que está falando nesse texto aqui, que eu vou deixar disponível no AVA para vocês, para quem não tem, tá? Esse texto é bem legal, porque ele é de um autor chamado Vicentini, e ele trabalha exatamente com essa questão do fim da Guerra Fria, o fim do mundo bipolar, né? Estados Unidos versus União Soviética, e essa nova ordem mundial que vai ser caracterizada pela multipolaridade, tá? Essa palavra aqui é uma palavra-chave, todo mundo tem que lembrar disso. Hoje, quando a gente fala de viés para conflito, a gente fala muito mais em termos econômicos do que termos militares, tá? Durante muito tempo, as guerras foram para a conquista de territórios. Depois, hoje em dia, né, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, não faz mais sentido. A gente entende que a economia hoje ela se tornou um patamar muito mais superior do que dessa questão de território, tá? Isso por quê? Você pode conquistar um país sem conquistar exatamente o seu território. A partir do momento que você coloca, por exemplo, multinacionais, né, instala as multinacionais em países subdesenvolvidos, países em desenvolvimento, de uma maneira indireta você está tomando conta ali, tomando um pedacinho daquele país. E para o país é bom também porque vai ter emprego, né, e etc. Então esse texto é bem legal, aconselho vocês a lerem, tá? Então, não esquecer que essa multipolaridade aí, ela vai aparecer, porque quando acaba a Guerra Fria, os Estados Unidos, apesar de saírem vitoriosos, nesse mesmo momento, que é a década de 90, a gente tem a ascensão dos países europeus, a gente tem a ascensão aí do Japão, tá? Então, é importante a gente lembrar disso para fazer essa caracterização da multipolaridade, tá? Então, isso daqui, se não me engano, tem isso na prova, então, só para vocês lembrarem, tá? Bom, eu separei aqui também esse exercício que tá no AVA já, tá logo aqui no início, tá aqui, ó, nova ordem mundial, texto mais exercícios. Aí tem uma pergunta aqui, explique o que significa a expressão nova ordem mundial e aponte suas principais características, tá? Então, eu acho interessante vocês darem uma olhada nesse exercício, para quem quiser refazer, tá? É um exercício de revisão que tá já no AVA, tá bom? Bom, alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse assunto? Pode aproveitar o momento. Não? Ninguém tem dúvida? Então, dando continuidade. O próximo tópico aqui, gente, esse daqui é muito importante, tá? A questão europeia. Isso que vai cair muito na prova de vocês, então já podem marcar aí para estudar bastante, principalmente essa parte de população, tá? Isso aqui vai cair muito, 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 muito. Então, estudem aquele slide lá, mas antes eu vou ir mostrando aqui. Bom, quadro natural europeu. Vou abrir aqui o slide sobre esse assunto. Pegar alguns pontos aqui que vocês não podem deixar de estudar, tá? Bom, o slide eu coloquei muita coisa como curiosidade, tá? Então, tem muita coisa aqui que eu coloquei assim que vocês não precisam estudar, decorar, nada disso. Agora eu vou colocar os pontos que eu acho que vocês não podem esquecer para a prova. Primeiro, a questão da Eurásia, né? Do continente ser chamado Eurásia. A gente tem que lembrar que do ponto de vista geológico, a Europa e a Ásia formam um único continente, tá? E esse continente, ele é chamado de Eurásia. Mas nós não estudamos esse continente
junto, né? Nós estudamos separados. Isso devido aí às características distintas, completamente diferentes de religião, né? Cultura dos povos da Europa e da Ásia, tá? Por isso que nós estudamos separados. Bom, esse slide aqui, muito importante, tá? Clima europeu. Pessoal, isso aqui em sala nós fizemos, né, a análise de climograma, expliquei para vocês como é que funciona, como é que eu analiso a linha vermelha, as barrinhas, né, a linha vermelha é a temperatura, as barrinhas são as precipitações. Então eu tenho que saber analisar o clima europeu, analisar o climograma para caracterizar o clima europeu. Então, o que eu falei com o pessoal lá na sala que eu dei aula, né? Na 3 e na 4. Clima temperado, clima mediterrâneo, e a gente vai colocar aí como único tipo climático frio polar, esses eu tenho que saber a característica. O único que eu ignorei, falei assim, ó, gente, isso aqui não precisa, é o clima semiárido. Agora, o clima temperado, principalmente, que é o clima predominante, e o clima mediterrâneo, por estar lá no sul. Pessoal, desliga, por favor, o som. Obrigada. Então, o clima mediterrâneo também, por estar aí no sul da Europa, também ele é bastante importante. Então, deem uma olhadinha nesse gráfico, façam de novo, né, as análises dos climogramas, tá? E qualquer coisa, pode perguntar para mim no fórum se você não conseguiu fazer, tá? Gente, isso aqui vai cair na prova, tá? Fatores naturais e características climáticas da Europa. É IPC esse slide, é IPC esse assunto. Lá no 6º ano, vocês aprenderam fatores climáticos, tá? Dentre eles, nós temos a latitude, nós temos a altitude, relevo, corrente marítima, né? Que no caso aqui vai ser a corrente do Golfo. O efeito da maritimidade e continentalidade, a vegetação, tá? Mas o que eu falei? A latitude sempre vai influenciar qualquer tipo climático, tá? Por quê? Obviamente, quanto mais alta a latitude, né? Quanto mais eu me distancio do Equador, menor vai ser minha temperatura. Então, já é um fator climático. Pessoal, quem está com o som ligado, por favor, desliga. Então, a latitude já vai ser um fator climático que vai influenciar sempre qualquer lugar do planeta, tá? Quanto maior a latitude, menor a temperatura. No caso da Europa, esses três aqui vão chamar bastante atenção, tá? Relevo, corrente marítima, efeito da continentalidade e maritimidade. Quando a gente pensa em relevo e a gente analisa, né, o mapa europeu, aí vocês podem pegar, aqui eu não coloquei porque na sala a gente estava usando o GeoAtlas, né? Mas vocês podem pegar o GeoAtlas, deixa eu ver qual página que é aqui. GeoAtlas, página... Página 82, tá? 82 do GeoAtlas. Deixa eu ver se eu acho... Na verdade, eu acho que tem outro aqui melhor. Peraí. Mentira, perdão. 72, tá? Tá aqui, esse mapa aqui da página 72, tá? Esse mapa aqui. O que eu consigo perceber analisando esse mapa? Eu consigo perceber que o relevo predominante da Europa é o relevo de planície, tá? Então, as áreas baixas, elas favorecem a entrada das correntes frias, tá? Vinda lá do norte, tá? Do Oceano Glacial Ártico, tá? Então, o que acontece? Por exemplo, quando a gente vê no jornal essa questão, está vindo frentes frias, né? Então, ou seja, é a mesma coisa que acontece aqui, só que no nosso caso, a gente vem lá do sul, aqui no caso vai vir do norte. Então, a gente tem a facilidade, já que não tem relevos acentuados, relevos altos, da penetração, tá? Dessas massas de ar, dessas frentes frias no continente europeu. Então, por isso que cidades, né, países localizados com uma latitude superior a 50 graus, a temperatura tende a ser muito mais fria, tá?
Eu consigo perceber também que ao sul do mapa eu tenho áreas bastante montanhosas, tá? E onde predomina aí as cadeias montanhosas, então já falei da planície, já falei das cadeias montanhosas e eu tenho áreas aí também caracterizadas como planalto, tá? As correntes marítimas, pessoal, tem um mapa na página 24 chamado Planisfério, Climas e Correntes Marítimas. Eu consigo perceber que vai ser esse aqui, tá? Esse mapinha aqui. Esse mapa tem uma corrente em rosa, chamada corrente do Golfo, tá? Que ela vai nascer lá no sul do México e vai se deslocar até o continente europeu. Essa corrente marítima ela é muito importante porque ela ameniza as temperaturas dos países do norte europeu, tá? E faz com que chova bastante na região das Ilhas Britânicas, tá? Então, por isso que Londres, né, aquela região da Grã-Bretanha ali, ela é conhecida como aqueles países ali, né, de muita chuva, tá? É uma área ali onde chove bastante, tá? E, por fim, nós temos o efeito da continentalidade e maritimidade, que a gente pode voltar na página 72 do GeoAtlas, onde a gente vai conseguir perceber o quê? Como eu tenho uma extensão territorial europeia muito grande, tá? Longitudinal, o que acontece? Quanto mais distante eu estou do mar, eu estou localizado no mar, maior vai ser a minha amplitude térmica. Isso é só vocês lembrarem, por exemplo, de Brasília, comparar aqui com o Brasil, né? Brasília e Rio de Janeiro. O que é a amplitude térmica? Eu perguntei isso na sala, um monte de gente não soube me falar. A amplitude térmica é a diferença entre a máxima e a mínima. Por exemplo, essa semana está com previsão de chegar a frente fria aqui em Juiz de Fora, por volta aí de quarta para quinta-feira. Então, a amplitude térmica tende a ser o quê? Pequena. Porque o que eles estão prevendo, né? Que a temperatura máxima e a temperatura mínima será bem próxima. Mas o que aconteceu aí nos dias aí para trás, né? A gente estava sentindo muito calor de tarde e de manhã cedinho, né? Na madrugada estava esfriando muito. Então, a gente tem uma amplitude térmica, uma diferença térmica muito grande. Então, toda vez que a gente fala de efeito de continentalidade e maritimidade, a gente tem que lembrar da amplitude térmica. Significa o quê? Quanto mais distante eu estou do mar, maior tende a ser a minha amplitude térmica, maior tende a ser o meu efeito de continentalidade. Por que isso vai acontecer, gente? Porque a água, tá? A água, ela é um aquecedor, tá? Ela funciona como ali uma superfície que vai manter a temperatura por mais tempo. Quando a gente vai na praia, o que a gente percebe? A água, ela demora a esquentar, mas ela também demora a esfriar. Já a areia da praia não, ela esquenta rápido e esfria muito rápido. Então, o que acontece? Quando o sol se põe, as cidades localizadas próximas do oceano, né, do mar, o que acontece? As correntes de circulação, né, as chamadas brisas, tá? Que tá aqui, ó, brisa marítima e brisa continental, faz com que as áreas de circulação ali do ar vão trocando de baixa para alta, alta para baixa pressão, fazendo com que há uma troca de calor entre o oceano e o continente. Então, o que acontece? No final das contas, essas cidades localizadas próximas ao mar tendem a ser o quê? Menos frias do que as cidades localizadas mais longe do mar, tá? A gente consegue perceber quando a gente compara esses dois climogramas aqui, que é o climograma de Londres e o climograma de Moscou, tá? O que eu consigo ver, ó? Londres está mais próximo do mar, então tá uma atuação de maritimidade, tem mais chuva, o verão é mais suave e o inverno mais suave. Já Moscou, que é uma cidade bem no interior, né, da Europa, bem na área de planície ali, sofre o efeito tanto da continentalidade quanto também do relevo, né? Porque está numa área de planície, tá? Então, está distante do mar, sofre o efeito da continentalidade, vai chover menos, vai ter um verão mais quente, mas um inverno muito mais frio do que o inverno de Londres, tá? Então, se a gente for pensar aqui, por exemplo, em relação à temperatura, os meses de inverno no hemisfério norte são os início do ano, né? Então, eu consigo perceber que as temperaturas são muito negativas, tá? São negativas. Já no caso de Londres, eu tenho uma média térmica em torno de 4 graus, tá? Quer dizer,
média térmica, né, gente? Mas assim, não significa que nunca vai a menos de 0, mas ocorre menos, tá? Então aqui tem essa explicação, tá? A extensão dos continentes é um fator climático, a relação entre o volume de terras e a proximidade de grandes quantidades de água exerce influência na temperatura. Isso porque a água demora a se aquecer quando os continentes se aquecem rapidamente. Por outro lado, ao contrário dos continentes, a água demora a irradiar a energia absorvida. Então, tá aqui explicando essa questão da brisa, depois vocês dão uma olhada, tá? Então, só mais uma vez falando, isso aqui vai cair na prova de vocês, tá? Um desses 3 aqui, ou os 3, vai cair, então podem estudar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu vou chamar a atenção. Gente, as formas do relevo europeu, continuando aí no mapa da página 92. Já comentei, tá? Lembrar que a maior parte do território europeu é formado por planícies, tá? 70% do território. Então, isso aí já caiu em AP. Então, pode ser que venha em AE também. E outra coisa importante, gente, é lembrar sobre as cadeias montanhosas. Só existem cadeias montanhosas em áreas de dobramento moderno, ou seja, são as áreas de encontro de placas tectônicas. Então, o Brasil, por exemplo, nós não temos cadeias montanhosas, porque nós não estamos em áreas de encontro de placas tectônicas. Já o sul da Europa, vocês conseguem perceber aí que eu tenho áreas de dobramento moderno, áreas de cadeias montanhosas. Então, são áreas onde, geologicamente, a gente está falando de uma área instável, tá? Que pode acontecer terremotos, podem acontecer vulcanismos, tá? E são a forma de relevo caracterizada é a cadeia montanhosa, tá? E é isso. Alguém ficou com alguma dúvida? Gente, vou falar de novo. Tem alguém aí que está com o microfone ligado e está atrapalhando a aula. Vocês poderiam, por favor, desligar? Obrigada. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o que eu acabei de falar? Não? Então tá. Então, esse assunto é isso. Não deixem de estudar o que eu comentei aqui, porque vai cair na prova. Vamos para o próximo tópico, esse daqui é o mais importante. Oi? Alguém falou alguma coisa aí? Não? Então tá. Então, o próximo tópico, esse slide aqui sobre população na Europa desenvolvida. Gente, né? Isso daqui eu vou aproveitar para comentar sobre o trabalho que eu deixei no AVA, tá? Que alguns alunos perguntaram para mim, por que eu tirei essa nota, né? E eu vou até pegar um trabalho aqui como exemplo, que eu achei um trabalho muito bom. Tiveram vários bons, mas vou pegar um que eu gostei muito. Gente, tá difícil, hein? O pessoal aí tá deixando o som ligado. Bom, daqui a pouco eu comento sobre o trabalho. Pessoal, sobre esse slide de Europa população, vocês têm que estudar? Tem que estudar muito. Isso aqui vai cair bastante, tá? O que vai cair, tá, gente? Essa questão sobre característica populacional, tá? Não vou ficar perguntando o que é populoso, o que é povoado, não vou ficar perguntando isso, tá? Agora, a partir daqui, eu já começo a ver um pisca-pisca aqui de importante, tá? A Europa apresenta índices reduzidos de natalidade, tá? Isso significa o quê? Tá nascendo poucas crianças. De mortalidade, tá morrendo pouca gente, né? E de analfabetismo. A educação lá está boa. Além de baixo crescimento demográfico, tá? Que vai ser o grande problema europeu. Em muitos países, o crescimento populacional já está próximo de 0 ou já está negativo, como é o caso que a gente viu agora, recentemente, da Itália, né, que ficou aí no noticiário por conta da questão da característica da população italiana ser de maioria, né, mais velha, né? Então, a questão do Covid, a gente ficou escutando bastante isso. Sobre análise de pirâmide etária, foi uma questão do trabalho de vocês, eu pedi para vocês compararem, né, o gráfico de um país desenvolvido com um país subdesenvolvido, né? E a gente observa o quê? Os países ricos, a gente tem pequeno crescimento vegetativo, tá? Ou seja, quando a gente diminui a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, a gente ou tem um valor bem próximo de 0 ou é negativo. Ou seja, tá morrendo mais pessoas do que nascendo. E a expectativa de vida é bastante elevada. Ou seja, cada vez mais as pessoas estão vivendo mais. Por que isso acontece, né? A gente tem diversos fatores aí que a gente pode falar. Mas a qualidade de vida, né? Qualidade de trabalho, a alimentação,
né, a saúde, a prevenção de doenças, né, tá entre alguns fatores importantes, tá? Então, tem que saber analisar um gráfico. Esse aqui foi mais ou menos o que caiu no trabalho de vocês, né, porque eu pedi para comparar a pirâmide etária. Então, pedi para comparar essa pirâmide etária aqui, tá? Deixa eu até aumentar ela aqui, ó. Pedi para comparar essa pirâmide do país A com a pirâmide do país B, né? Então, o que vocês teriam que colocar nessa resposta, né? Eu já volto aqui para explicar. Mas, o que a gente observa? A gente observa uma base extremamente larga do lado esquerdo e uma base estreita do lado direito. Isso aí é o quê? Taxa de nascimento, tá? Já o azul, quando a gente está falando sobre população economicamente ativa, que é a população adulta que está trabalhando, que eu consigo perceber lá no gráfico da África, olha como é que está afunilando, né? As pessoas morrem muito cedo lá. Já na Europa não, tá? Vai mantendo mais ou menos a mesma proporção da população, tá? E a população europeia, a gente consegue ver que a parte superior, o topo da pirâmide, ela é muito mais acentuada, tem muito mais gente do que na África. Então, ou seja, as pessoas estão vivendo mais e a proporção de idosos aqui é muito maior. Ou seja, as pessoas precisam se preocupar muito mais aqui com o atendimento a idosos do que a crianças, tá? Então, quais fatores interferem na expectativa de vida? Tá aqui, já citei alguns para vocês, tá? A média de tempo de vida aproximada de uma sociedade varia de acordo com alguns aspectos. Obviamente, um país onde a educação tem de maior qualidade, saúde, né, as condições de trabalho, saneamento, poluição, violência, obviamente que as pessoas tendem a viver mais, tá? Então, voltando aqui nessa questão do trabalho, a resposta que eu achei muito boa, essa daqui, ó. Essas pirâmides nas quais a base representa... Deixa eu aumentar aqui. Essas pirâmides nas quais a base representa o número de nascimentos e jovens, a parte intermediária ou o corpo, o grupo adulto, a população economicamente ativa e o topo representa a população idosa, podem retratar países desenvolvidos e subdesenvolvidos. A pirâmide do país A, por exemplo, representa um país subdesenvolvido, no qual tem uma base larga, indicando elevado número de nascimentos e jovens, e o topo da pirâmide etária é estreito. Ou seja, baixa expectativa de vida, normalmente devido ao desenvolvimento tecnológico e as condições de saúde e higiene precárias, né? Ou seja, já está falando desse lado aqui. Já a pirâmide do país B indica um país desenvolvido com a base estreita, indicando baixa natalidade, e o cume é mais largo, indicando grandes proporções de idosos e elevada expectativa de vida, que é exatamente o que mostra do lado direito. Gostaria de aproveitar também para fazer uma observação. Teve um aluno que falou que vários alunos falaram que essa pirâmide pode representar um país em desenvolvimento. De jeito nenhum, tá, gente? Isso aqui é característica de país subdesenvolvido, tá? Subdesenvolvido e desenvolvido. Então, tem que saber, então, a análise da população economicamente, da pirâmide etária, tá? E isso aqui, como já está falando, muito importante, a população da Europa está envelhecendo, tá? Isso aqui também vai cair na prova de vocês, tá? E por que isso aqui está acontecendo? Isso eu também perguntei no trabalho, eu vou voltar ali, e algumas pessoas não souberam responder, né? Quais são as consequências, né? Olha só. Quais as causas do menor número de nascimentos? Gente, o que acontece? O que faz as pessoas diminuírem a vontade, né? Querer ter filhos? Basicamente, depois que a gente tem a entrada da mulher no mercado de trabalho, né, a questão da falta de tempo, as pessoas começam a ter que trabalhar mais, aí começa a haver um maior planejamento familiar, tá? Aí, junto disso, tem essa questão do poder aquisitivo, porque hoje ter filhos custa muito mais caro do que antigamente. Então, as pessoas começam a planejar. Será que eu tenho condição de ter mais de um filho? Aí, muitos nem têm filho, porque fica trabalhando muito e até esquece, né? Então, a questão da urbanização, ela vai entrar aí como um fator muito importante para modificar a sociedade, tá? Quais as consequências do envelhecimento populacional? Uma pergunta super importante, né, gente? Se eu estou falando de um país onde o número de idosos é muito elevado, o que vai acontecer? Vai faltar jovens para trabalhar, tá? Se vai faltar jovens para trabalhar, quem vai comandar a economia daquele país, né? Então, ou seja, isso vai virar um ciclo, né? A falta de jovens vai aumentar a mão de obra, porque é questão da oferta e demanda, tá?
E isso, somado, vai trazer transtorno na economia. Um país que é desenvolvido pode se tornar um país subdesenvolvido porque não vai ter gente para trabalhar. Teoricamente é isso, né? Os gastos com a Previdência Social, isso aqui é muito importante, né? Porque quem mantém a Previdência são as pessoas que estão trabalhando, são a população economicamente ativa. Se tem pouca gente trabalhando e muita gente vivendo mais, quem que vai bancar essa questão da Previdência Social, né? Então, isso aí começa a ter que mudar a data, a questão da idade para aposentar, né? Se as pessoas estão vivendo mais, por que não trabalhar mais, né? Aí são esses debates que começam a surgir. E também essa questão dos custos para a saúde, tá? Porque aí a gente vai ter que ter um investimento maior, mais pesado na saúde de idosos, tá? Então, é isso. Aqui eu coloquei a questão do coronavírus, né, só para exemplificar essa questão da população italiana, né, ser de uma grande parte aí de população idosa, tá? Aí aqui tá falando, é a quarta maior população da Europa, tá? A Itália, que tem 60 milhões de habitantes, é a quarta maior população da Europa. Além da Itália ter a população mais velha da Europa, o país não tomou nenhuma medida de contenção. Isso aqui é em relação à questão do coronavírus, mas para o nosso caso aqui, o que é importante é lembrar que a Itália tem uma população mais velha da Europa, tá? Antes de terminar esse assunto, voltando ao trabalho, eu perguntei também, né, por que a população mundial, em especial nos países ou regiões mais desenvolvidos, vem envelhecendo. Essa resposta aqui, ó, a população mundial, em especial nos países desenvolvidos, vem envelhecendo, pois houve, olha aqui, pois houve uma queda na taxa de natalidade. Esse foi o primeiro ponto, né? As pessoas diminuíram, os casais diminuíram o número de filhos, né? Teve um menor número de nascimentos, né? Aí, o que aconteceu? Isso aqui está explicando por que isso aconteceu. E o envelhecimento está relacionado à saúde, maior desenvolvimento tecnológico, proporciona uma melhor qualidade de vida durante um longo tempo. Ou seja, por que os países, esses países desenvolvidos, as pessoas estão envelhecendo, né? Porque com a diminuição da taxa de natalidade e as pessoas tendo acesso às tecnologias, uma qualidade de vida melhor, elas estão vivendo mais. Então, a característica é o quê? Se tornam países de pessoas mais velhas. Quais são as consequências desse fato? Acabei de falar nos slides aqui. Essa questão aqui, ó, IPC, tá? Aqui ela colocou a falta de jovens no mercado de trabalho, uma vez que essa parcela da população é muito ativa, tá? Aí a mesma coisa que está escrito nesse slide, tá? A mesma coisa que está aqui, era só copiar. E os altos custos com a saúde. Então, é só pegar esses itens que estão aqui, esses dois slides são muito importantes, tá? Marcar aí como importante, IPC. O que os países já têm feito para tentar resolver esse problema, gente? O incentivo das pessoas terem filhos, né? Tentar fazer aí tipo bolsas, oferecendo um dinheiro para as pessoas terem filho. E a questão da imigração, tá? Aceitar imigrantes, tá? Pouca gente colocou isso e é muito importante, tá? Eu lembro que eu falei isso na aula, tá? Que tá aqui. A Europa passa por uma questão de ter que aceitar ou não os imigrantes, né? Lembrando que imigrante e refugiado não são a mesma coisa. E, ao mesmo tempo, a maioria dos países precisam, tá? Um outro ponto importante para a prova de vocês é em relação à xenofobia, tá? Não esqueça aí que a xenofobia está relacionada à aversão ao estrangeiro, principalmente devido essas duas imagens são importantíssimas, porque elas mostram, né, o crescimento da extrema-direita na Europa, a primeira, principalmente ali nesse caso em Portugal, que mostra como que as pessoas estão querendo colocar que os imigrantes ou os refugiados são ruins para a população europeia, tá? E a gente tem que lembrar que recentemente, em 2008, a Europa passou por uma crise econômica muito grande, né? A partir de 2008, então eles estavam se recuperando. E a partir do momento que você recebe, principalmente o refugiado, você tem que lembrar que o refugiado, você tem que bancar esse refugiado. Então, realmente, para a economia dos países não era fácil. Mas, né, não é aceitável, né, não aceitar o refugiado, tá? Então, gente, essa pergunta aqui também é mega importante, qual a diferença entre imigrante e refugiado, tá? Então, é só lembrar aí que a gente considera refugiado aquela pessoa, né, que
por medo de ser perseguida por motivo racial, religioso, tá? Ela passa a não conseguir mais ficar no seu país de origem, tá? Ela tem que fugir, ela tem que sair dali e ir para outro local. Então, os países não podem recusar receber refugiado, perdão. Já os imigrantes, eles podem, porque os imigrantes, eles vão estar fugindo aí vão estar saindo de um país para outro em busca de oportunidades melhores relacionadas à questão econômica, tá? Então, existe imigrante ilegal, mas não existe refugiado ilegal, tá? E aí, aquelas imagens bem tristes relacionadas a essa questão da imigração dos refugiados, tá? É isso. Sobre esse assunto, alguém tem alguma dúvida e quer perguntar? Não? Deixa eu ver aqui no Ava se eu deixei. Eu deixei alguns links aqui para vocês, né? A crise humanitária expõe as dificuldades das nações em lidar com os refugiados, né? Então, acho legal vocês darem uma olhada, dar uma lidinha, tá? E é isso. Oi. Eu não tô ouvindo. Nossa, eu não tô conseguindo te ouvir. Se eu vou colocar o quê? Eu não coloquei, não? Espera aí. Tá aqui o link da aula, né? Eu acho que tá nessa pasta aqui, ó. Tá aqui, ó. Dentro desse link aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Ó, aula 14 de abril. É só você... Desliga o som aí. Ó, você clica aqui, tá dentro dessa pasta. Tá aqui os vídeos e aqui, ó, os links. Tá? De nada. Fatores climáticos. Tá aqui, ó, quadro natural da Europa. Esse link é a sequência didática 2, quadro natural da Europa. Tem muita coisa legal aqui. Então, já falei sobre o quadro natural, já falei, deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa aqui. Análise crítica sobre as características da população europeia. Gente, quem está com dúvida ainda, faz aquele trabalho de novo. Envelhecimento da população, que eu comentei. Imigração, refugiados, xenofobia e extrema-direita. Essa questão da extrema-direita, gente, é só lembrar que esses países, né, onde a gente teve o aumento de terrorismo, né, de atentados terroristas, de refugiados, a gente teve surgimento de partidos políticos mesmo que defendiam a questão da nacionalidade, né, falavam que não deveriam receber esses imigrantes, esses refugiados. É só isso, tá? Não vou entrar mais em detalhe disso, não. Deixa eu ver aqui. Está faltando alguma coisa. Acho que é só isso, gente, sobre Europa e população. Acho que não está faltando nada, não. Diferença entre imigrante e refugiado, já falei. Aumento da xenofobia também já falei. Agora é o Brexit para a gente terminar, tá? Então, olha só. Esse assunto de Brexit vai cair na prova de vocês, tá? Deixa eu ver se é isso aqui. Isso aí vai cair. Tá aqui, na verdade. É legal vocês... Essa imagem aqui, ela é bem legal. Isso aqui tem que saber também, tá, gente? Diferença entre Inglaterra, Grã-Bretanha e Reino Unido, tá? Lembrar aí da questão da Irlanda do Norte, que ela vai fazer parte do Reino Unido, mas ela não faz parte da Grã-Bretanha. Essa imagem aqui é legal vocês lembrarem, tá? E a maneira aí
da negociação do Brexit. Então, só lembrando a vocês, eu já deixei esse resumo aí no AVA, dei uma olhada nos vídeos que eu deixei também. O que aconteceu, né, gente? De uma maneira bem resumida aqui para vocês. Peraí, lembrei que eu tenho que falar de uma coisa antes de falar sobre Brexit. Peraí, pessoal. Faltou falar sobre a União Europeia. Só um minutinho. União Europeia. Eu fiz, tá lá também, um resumo para vocês da União Europeia, tá? Na aula de União Europeia que eu coloquei no AVA, tá lá. E eu, se fosse vocês, estudava pelo resumo, que é mais fácil. Deixa eu só achar um negócio aqui. Aqui, essa linha do tempo aqui. Eu acho que aqui não tem muita coisa nesse slide. Tá melhor no meu resuminho que eu deixei para vocês. Deixa eu achar ele aqui. Ó, tem os exercícios aqui sobre União Europeia. Para quem não fez, também aconselho a fazer, tá? Essa tarefa aqui. Que não ficou valendo nota, mas é legal. Eu não sei onde que tá onde que eu coloquei aqui. Só um minutinho, gente. Tá aqui, país da União Europeia. Videoaula sobre a União Europeia tá aqui. Resumos União Europeia, tá aqui, ó. Esse link aqui, gente, deixei para vocês os meus resumos de União Europeia que eu trabalhei com vocês. O que é importante lembrar aqui, tá? Eu vou abrir eles aqui. Que são resumos que eu fiz, tá? Então é só vocês pegarem. O que é importante vocês lembrarem? Isso aqui, ó. Deixa eu dar um pouquinho de zoom. Ó. O que o Tratado de Paris, no caso, o que a gente conhece hoje como União Europeia vai surgir, tá? Em 1957, tá? Quando a gente vai falar da Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. Vai ser lá pelo Tratado de Roma, tá? Em 1957. Então, isso aqui eu tenho que saber, tá? Quando eu tenho aí, em 1951, perdão, o Tratado de Paris, e em 1957 o Tratado de Roma, que vai instituir aí o Mercado Comum Europeu, que vai ser o início da União Europeia. Então, esse resumo, ele tá legal para vocês darem uma olhadinha e dar uma estudada. Então, na hora de fazer a prova, fica com isso aqui em mão, para vocês verem o que é o Tratado de Roma, o que é o Tratado de Paris, tá? E o que é o Mercado Comum Europeu. Tudo bem? Então, isso tudo tá na pasta ali de vocês. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Esse aqui é dando continuidade. Lembrando aí, né, que o Tratado de Maastricht vai ser ele que vai criar a União Europeia, tá? Vai ser em 1992, tá? Que vai criar o euro também, que só vai entrar em circulação em 2002. Isso aqui é muito importante, tá? Então, a União Europeia ela vai ser criada em 1992 e o euro vai entrar em circulação em 2002, tá? Essas duas datas aqui são importantes. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Isso aqui é a historinha que eu contei para vocês, né? Que na verdade, antigamente, o objetivo da criação da união desses estados, que depois vai passar a se chamar de União Europeia, era acabar com esses revanchismos que existiam em alguns países, por exemplo, França e Alemanha, e não ter, eles tinham medo de ocorrer uma outra guerra mundial, tá? Então, isso para os países que já tinham passado por duas guerras, né, Primeira e Segunda Guerra Mundial, era impensável você imaginar uma terceira guerra mundial. Então, a ideia da união dos países foi essa, foi uma ajuda mútua que eles queriam obter para um ajudar o outro e fortalecer o crescimento e até brigar com os Estados Unidos economicamente, falando, tá? É isso. Agora sim, falando do Brexit, voltando aqui, a gente tem que lembrar que o Reino Unido sempre pensou de maneira um pouco diferente dos outros países da União Europeia, tá? E o que acontece é que o fato da crise econômica que ocorreu em 2008 na Europa ter prejudicado bastante o Reino Unido e a questão
dos refugiados, eles não queriam aceitar, foi os principais motivos aí que fizeram com que o Reino Unido quisesse sair da União Europeia, tá? Então, eles achavam que os benefícios da União Europeia não estavam chegando até os países do Reino Unido, né? Muitas pessoas achavam que o Reino Unido estava sendo muito melhor para o bloco do que o bloco para eles, tá? A partir do momento que você faz parte do bloco, você tem que pensar da mesma maneira em relação, por exemplo, à questão dos refugiados, tá? E muita gente ali não queria aceitar os refugiados no Reino Unido. E isso foi mais acentuado depois dos atentados terroristas, tá? Lá na França. Aí que fizeram com que eles não quisessem aceitar mesmo, tá? Então, a gente vai ter aí a figura de algumas pessoas que, igual o Boris Johnson, né, que vai se destacar aí como um conservador extremamente importante para dar fim a essa discussão de se a Inglaterra o Reino Unido ia mesmo sair ou não da União Europeia, né? Então, essa discussão ela começa em 2016 e ela só vai terminar agora, tá? Nesse ano, quando definitivamente a União Europeia, o Reino Unido sai da União Europeia. E isso aqui também é muito importante, tá, gente? O perfil das pessoas que votaram a favor da União Europeia. 78% das pessoas com mais de 65 anos foram às urnas na eleição britânica de 2015, tá? Entre as de 18 e 24 anos, 43%, e de 25 a 34, 54%. Então, ou seja, a gente fala que a população mais velha, que tende a ser mais conservadora, foi a que votou em peso aí para a saída do Reino Unido, tá? E outra coisa também importante é que o pensamento ali da população de Londres em relação às outras cidades do Reino Unido eram muito diferentes, tá? Em Londres mesmo, eles não queriam sair, mas foi nas outras cidades mesmo, tá? Então é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Isso que eu coloquei só de curiosidade, né? Essa é a primeira vez que o Reino Unido ameaça deixar sair do bloco. Não é a primeira vez, eles já fizeram isso antes, foi em 75, mas naquela época isso não ocorreu, acabou perdendo, tá? Bom, aconselho a vocês a assistirem, tá? Esse vídeo aqui, explicando. Para quem quiser assistir minha videoaula, tá aqui também. E é isso, gente. O objetivo da aula de hoje era mais para fazer um aparato mesmo para vocês aí do que pode cair na prova. Então, Brexit vai cair, tá? Vai cair uma questão aberta sobre isso. Vai cair sobre população europeia de novo. Então, para quem tem dúvida, faz o trabalho de novo. Vai cair sobre clima europeu. Isso aqui vai cair, clima e relevo, tá? Então, assim, tô falando para vocês tudo que vai cair. Mais fácil que isso não tem jeito. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não? Então, eu vou encerrar a aula aqui. Tudo bem? Então, pessoal, é isso. Obrigada aí, tá? Vou deixar o vídeo daqui a pouco disponível lá no Ava para vocês, tá? Grande abraço e boa aula para vocês. Tchauzinho.